estudantes da Rede Municipal de Caruaru, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Francisco Gouveia e nós iremos abordar os assuntos do segundo caderno de atividades de arte. Vamos lá? Arte, professor Francisco Gouveia. Nós iremos abordar o segundo caderno de atividades referente ao sexto e sétimo ano do ensino fundamental. E o campo temático desse caderno foram as artes visuais. Os objetos de conhecimento foram elementos da linguagem e processo de criação. E as habilidades trabalhadas foram habilidades 4, 6 e 7 do nosso currículo. E o tema foi a pintura. E aí nós temos a pintura O Morro da Favela, da artista Tarsila do Amaral. E agora nós vamos conhecer um pouco da história da pintura. Vamos lá? A pintura acompanha o ser humano por toda a sua história. Ainda que durante o período grego clássico não tenha se desenvolvido tanto quanto a escultura, a pintura foi uma das principais formas de representação dos povos medievais, do Renascimento até o século XX. Mas é a partir do século XIX, com o crescimento da técnica de reprodução de imagens, graças à Revolução Industrial, que a pintura de cavalete perde o espaço que tinha no mercado. Até então, a gravura era a única forma de reprodução de imagens, trabalho muitas vezes realizado por pintores. Mas, com o surgimento da fotografia, a função principal da pintura de cavalete, que era a representação de imagens, enfrenta uma competição difícil. E essa, de certa forma, é a crise da imagem única e o apogeu da reprodução em massa. No século XX, a pintura de cavalete se mantém através da difusão da galeria de arte, mas a técnica da pintura continua a ser valorizada por vários tipos de designers, ilustradores, estilistas, etc., especialmente na publicidade. Várias formas de reprodução técnica surgem nesse século, como o vídeo e diversos avanços na produção gráfica. Os movimentos culturais que surgiram ao longo das décadas, como o romantismo, o surrealismo, o cubismo, revelaram grandes artistas por todo o mundo. E ao longo do século XX, vários artistas experimentam com a pintura e a fotografia, criando colagens e gravuras. Artistas como os dadaístas e os membros do pop art. Mas é com o advento da computação gráfica que a técnica da pintura se une completamente à fotografia. A imagem digital, por ser composta por pixels, é um suporte em que se pode misturar as técnicas de pintura, desenho, escultura, 3D e fotografia. A partir da revolução da arte moderna e das novas tecnologias, os pintores adaptaram técnicas tradicionais ou as abandonaram, criando novas formas de representação e de expressão visual. E nós agora iremos conhecer um pouco desses movimentos artísticos. Vamos lá? A pintura na antiguidade. Na Grécia Antiga, as pinturas decoravam edifícios importantes de função religiosa e simbólica. Na Idade Média, a arte medieval era profundamente cristã. Observamos essa forte influência religiosa no quadro A Fuga para o Egito de Giotto. O Renascimento é o surgimento das telas, e nós temos Leonardo da Vinci como um dos grandes mestres do Renascimento, conhecido pela sua técnica do esfumato. Aqui nós temos a pintura barroca. As telas de Caravaggio são particularmente características da pintura barroca. Ao contrário do que se via no Renascimento, as obras barrocas privilegiam a emoção na pintura. Os artistas usam o jogo de luz, sombras e cores para reforçar a emoção das telas. A pintura no romantismo. Aí nós temos o quadro A Liberdade Guiando o Povo. O romantismo foi um dos movimentos artísticos mais significativos da história da arte. Pintura no realismo. Quase como uma fotografia, o movimento realista pretendia refletir a vida e os acontecimentos da época. Aí nós temos o quadro O Desespero, de Gustave Courbet. A pintura moderna. Pintores como Van Gogh quebraram as regras dos períodos anteriores e consolidaram a pintura moderna. Aí nós temos o quadro Noite Estrelada, de Van Gogh. E agora, após nós vermos, sobre esses movimentos artísticos ao longo da história, nós vamos conhecer um pouco de como foi a pintura no contexto brasileiro. Vamos lá?
A pintura no contexto brasileiro. A pintura aparece no Brasil ainda na época do seu descobrimento. Era a maneira encontrada pelos colonizadores europeus de registrarem a nova terra, com imagens da natureza e dos índios. Os próprios índios já se utilizavam dessa arte para pintar os seus corpos, as paredes e objetos. E apesar de já se expressarem através da arte, o que predominou no país foi a cultura europeia trazida pelos portugueses. A ascensão da pintura veio com o Barroco e as pinturas das igrejas e os santos do catolicismo. Isso acontece a partir do século XVII, principalmente nas cidades do litoral brasileiro. A Academia Imperial de Belas Artes teve sua origem num projeto da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, que concedeu pensões a diversos artistas franceses que vieram morar no Brasil. Temos também o modernismo brasileiro, que teve 3 fases. A primeira surgiu em 1922, a segunda em 1930 e a terceira em 1945. O ponto de partida foi a Semana de Arte Moderna, que ocorreu, nesse ano, possibilitando a aproximação de vários artistas com ideias modernistas, dando força ao movimento. Nesse movimento surgiram vários artistas como Tarsila do Amaral, de Cavalcante. E agora nós iremos conhecer um pouco desses artistas, a obra desses artistas. Vamos lá? Aqui nós temos a obra O Artesão, de Vicente do Rego Monteiro, e ele é de Pernambuco, um pintor pernambucano. Aqui nós temos a obra da Luísa Maciel, a pintora caruaruense. Aqui nós temos uma obra de Cícero Dias, também pernambucano. E aqui nós temos outra brasileira, a pintora Anita Malfatti. Agora vamos conhecer um pouco da influência da pintura rupestre. Você sabe o que é pintura rupestre? Antes mesmo de ser considerada uma arte, a pintura já fazia parte do dia a dia dos seres humanos. E uma das primeiras formas encontradas pelos homens para expor os seus pensamentos e até mesmo deixar indicações de sua existência foi a arte rupestre. Nela eram representadas as cenas do cotidiano, além dos seus sonhos, elementos da natureza e da caça. Esse tipo de arte era caracterizada por ser zoomórfica, pois representava os animais, e antropomórfica, por conta que representava figuras humanas, e pelos símbolos que não traziam nenhum sentido específico. O material usado para as pinturas eram geralmente o carvão, ossos, sangue de animais e outras rochas. No Brasil, esse tipo de arte é encontrado em várias cidades. Nós temos vestígios de pintura rupestre na Itacoatiara do Rio Ingá, na Paraíba, no Parque Nacional Serra do Capivara, no Piauí, na Ilha do Campeche, em Santa Catarina, e no Xique-Xique, Rio Grande do Norte, Serra das Paridas, na Bahia. Aqui nós temos um exemplo de pintura rupestre no Parque Nacional do Catimbau, em Pernambuco. E, continuando a nossa viagem sobre pintura, nós iremos ter uma diferenciação do que é pintura figurativa e pintura abstrata. Esse quadro é de um outro caruaruense, o Militão dos Santos, e ele aí representa, o São João de Caruaru. Nessa pintura, nós temos uma pintura figurativa. Por quê? Porque ela apresenta elementos da natureza, objetos, prédios, transmite o que é conhecido. Já o que é uma pintura abstrata? Uma pintura abstrata, nesse quadro aí do Francisco Brenan, outro artista pernambucano, a pintura abstrata ela apresenta sentimentos do íntimo do artista, apresenta linhas, cores e formas livres, sem seguir uma lógica, e sim o ritmo do sentimento. Então essa é praticamente a diferença entre uma pintura figurativa e abstrata. Agora nós iremos conhecer os tipos e estilos de pintura. Existem diferentes tipos de pintura, elas podem ser manuais, digitais, além das diferentes técnicas utilizadas na sua confecção. Vamos ver algumas? Essa é a pintura a óleo, nós podemos ver aí nesse quadro, é um exemplo de pintura a óleo, usada por chineses e indianos no século V, e é muito utilizada por ser trabalhada em vários estilos e texturas. Essa forma de pintura ela ganhou força, tipo de pintura, a partir do século XV. Aqui nós temos outro exemplo, que é a pintura aquarela.
é a mistura da tinta com água, formando cores mais leves, e é feita geralmente no papel. Temos outro exemplo que é a acrílica. Pintura acrílica é solúvel na água e tem secagem rápida, por isso é bastante usada. São comuns na pintura de esculturas e molduras. Mas também nós temos outros tipos de pinturas, que são a fresco, guache, esmalte, pulverização, digital. E no estilo ocidental de pintura encontram-se obras do modernismo, o cubismo, o surrealismo, o expressionismo, o impressionismo e o modelo abstrato. No estilo oriental encontram-se as pinturas chinesas, japonesas e indianas. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouco. Essas são as referências usadas na nossa apresentação. E obrigado. Espero que nós desenvolvamos um ótimo trabalho, certo? Que vocês consigam resolver bem as atividades do segundo caderno de atividades de arte. E nós nos veremos no próximo encontro. Até mais, pessoal. Um abraço.